Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. É o primeiro vídeo que faço com esse novo recurso do Facebook que disponibilizou da gente aí ficar mais próximo, fazer um vídeo, bater um papo. Então, depois de algum tempo aí sem postar nenhuma receita aí em vídeo, voltei juntamente com a CIMAP fazendo o lançamento dessa forma que ela tem um furo no meio e foi um sucesso, mais de 60 mil visualizações, mais de 1000 compartilhamentos. Eu fico muito feliz de ter, junto com a MAP, participado dessa ideia e ter sido um sucesso. Muitas pessoas perguntaram como que usa, qual massa, então resolvi nesse primeiro vídeo fazer essa massa aí e mostrar e tirar as dúvidas, né? Muitas pessoas perguntaram, a forma precisa untar? Sim, ela precisa untar porque é uma forma de alumínio, diferente das formas de silicone, então é essencial você untar com margarina ou manteiga, depois polvilho de farinha de trigo, ou então com sprays desmoldantes, que já tem no mercado de várias marcas, você passar e fica mais fácil para desmoldar. Que tipo de massa que podemos usar aqui? Eu não aconselho logo de cara o pão de ló, porque o pão de ló é uma massa muito fofa. Na hora de você tirar esse tubo, pode ser que ele rasgue e o bolo também abaixe. Por isso, indico massas mais amanteigadas, cakes. Então eu preparei uma massa para vocês que é a base de óleo. Não é a base de manteiga, mas poderia ser também uma massa à base de manteiga, uma massa à base de red velvet. Existe aí inúmeras receitas. Vou ministrar um curso de cakes na Calibu também, onde vou usar essa nova tendência de cakes. Então, falando um pouco dessa tendência, né, de gâteau de voyage, de cake, basicamente ele é um bolo seco, porém mais sofisticado, né? Usamos caldas, usamos decorações, porém é importante ressaltar que essas decorações tem que ser uma decoração que resista por mais tempo e o recheio também. Então preparamos essa massa e vamos usar no recheio. Logicamente que você pode usar uma mousse, um outro tipo de creme que vá na geladeira, mas você vai ter que manter esse bolo também na geladeira e muitas dessas massas acabam ressecando. Então você pode trabalhar com xarope, umedecendo esse bolo e por aí você criando novas receitas. Então a massa que eu preparei para vocês, a receita vocês já devem estar visualizando aí. Vamos utilizar óleo, pode ser o óleo de soja, eu aconselho o óleo de girassol ou o óleo de canela por deixar um sabor melhor. Então vou utilizar 125 ml do óleo. Vou colocar 4 unidades de ovos, 200 gramas. Leite, 150 ml. Um pouquinho de aroma de baunilha. E vamos misturar essa massa. Inicialmente os líquidos com um fouet. Depois vou entrar com o açúcar mascavo. Muitas receitas de bolo de chocolate se usa o açúcar refinado. Eu estive recentemente na França, onde fiz alguns cursos também de cakes e de gâteau de voyage. Eles usam muito o açúcar mascavo em bolos mais escuros e também o açúcar demerara, tanto claro quanto o escuro. Você tem um sabor melhor no seu bolo, mais saudável. Bom, aqui já temos até uma coloração mais escura. Então as dicas vocês podem deixar aí depois, ou dúvidas, eu respondo com calma. Também quem quiser acessar o meu site é www.fernandodeoliveira.com.br e sim, meu e-mail é chefe@fernandodeoliveira.com.br. Então,
Misturando, não há necessidade de levar na batedeira, não ser uma massa com volume muito grande e você tiver uma batedeira de uso industrial, aí você pode usar, se não, manualmente. E depois vou colocar os ingredientes juntos já. Aqui eu já tenho o cacau em pó, o fermento em pó químico e o bicarbonato de sódio. Farinha de trigo 200 gramas, cacau em pó 25 gramas, o fermento em pó químico 10 gramas e o bicarbonato de sódio 5 gramas. O bicarbonato de sódio nessa receita tem a função, além de ajudar a massa a fermentar junto com o fermento em pó, também na coloração vai ficar uma massa mais escura. E eu aconselho sempre usar o cacau em pó, porque o cacau em pó ele não vai ter açúcar, então não vai mudar a estrutura da nossa receita, já que temos o açúcar mascavo. Quando usamos o chocolate em pó, muitas vezes o teor de açúcar é muito grande. Vamos misturar totalmente. Fica uma massa muito fácil de preparar. E vocês podem usar essa receita para preparar naked cake ou cupcake. Não precisa misturar lentamente, porque não é uma massa que é a base de claras, que precisa suavizar. Ela é uma massa mais pesada, então podemos misturar rapidamente, já que não precisamos incorporar ar nessa massa. Aí já começamos a ter a nossa massa pronta. Vou misturar mais um pouco para diluir bem o açúcar mascavo. Outra que você peneirar o açúcar mascavo, que ele costuma vir com alguns pelotinhos, aí você elimina e fica mais fácil e menos tempo aqui na hora de misturar. Então quem estiver assistindo aí pode deixar aí também os comentários. Ok? Então já temos aqui a nossa massa pronta. Então, com a nossa forma aqui da CIMAP, de tubo, eu untei também principalmente esse tubo que vai no meio, que é muito importante untar bem para que quando puxamos saia também o bucho junto. E vamos colocar a nossa massa. O que acontece? O ideal é sempre você preencher um pouco acima da metade da forma em todas as receitas. Porém, tem receitas que elas fermentam mais e outras que elas fermentam um pouco menos. E a dúvida é, cubro todo o tubo ou não? Não há necessidade, a não ser se for uma massa que ela não tem uma ação muito alta da fermentação. O que eu aconselho é você envolver todo o tubo, dar um giro para que a massa cresça, cubra totalmente. Algumas massas, se elas forem mais líquidas, pode ser que vaze um pouquinho aqui, que é normal, vai depender da fluidez da sua massa. Por isso que eu indico massas mais firmes, massa mais amanteigada. E aí colocamos a tampa, que também já está untada com margarina ou manteiga e farinha, e vamos levar para assar. Claro, se você quiser um bolo com mais altura, você pode assar sem a tampa, é opcional. Esse formato, como eu falei, é uma tendência na Europa, em outros países, que trouxemos para o Brasil. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí de venda em sua padaria, em seu comércio. Então vamos levar para assar. Forno. Forno lastro, que é o forno mais industrial, em média 180 graus, por um tempo aproximado de 30 minutos. Se você tiver o forno turbo ou forno que tem uma
ventilação no fundo, hoje existem fornos menores, 150 a 160 graus, sempre 30 graus a menos esse tipo de forno. Forno caseiro, qual que é a dica? Liga o forno, temperatura máxima, 10 minutos. Após esses 10 minutos, você vai colocar o bolo, porque esse tipo de forno caseiro ele não tem uma resistência, não consegue segurar muito a temperatura. Então, quando você abre essa porta do forno, a temperatura vai lá embaixo. Então, se ele está bem aquecido, você não corre o risco de colocar o bolo no forno totalmente frio. Coloque na temperatura média e aí vai uns 40 minutos de forno. Quando estiver mais ou menos aí uns 30 minutos ou no outro forno uns 15, 20 minutos, eu aconselho você retirar a tampa com cuidado e ver se o bolo já está assado. Se ele tiver já assado, não estiver grudando, retire essa tampa e deixe ele assar um pouco no forno para ele tirar um pouco da umidade nessa superfície. Então vamos levar para assar. Vou colocar aqui no forno a 180 graus. No caso aqui, 150 graus, que é um forno com uma turbina, como eu falei. Vou colocar 25 minutos. Eu já tenho um bolo que já sabe, porque se vocês fossem esperar esse bolo assar, esfriar, demorar muito tempo, então eu já preparei essa massa que eu ensinei, você vai ter esse resultado. Ele totalmente frio, vamos puxar. O legal desse tubo é que ele tem aqui esse suporte que ajuda a puxar. Ok? Então puxamos o nosso tubo, vamos virar o bolo e temos aqui o bolo. Vocês conseguem visualizar esse furo. É muito legal essa ideia desse bolo dessa forma, porque facilita muito. E como hoje está muito em alta os bolos da vovó e cada vez mais, ainda mais época de crise, que precisamos se reinventar, eu acho que essa é uma ótima dica para você oferecer para os seus clientes. Um bolo com recheio na medida certa, onde você pode rechear esse bolo com vários tipos de recheio. No vídeo de apresentação da CIMAP eu fiz um bolo com um recheio de doce de leite. É um bolo de churros, eu fiz uma massa neutra, depois eu preparei uma calda e passei esse bolo todo no açúcar com canela e recheio com doce de leite. Fiz uma decoração mais clean, porque esses bolos você não precisa fazer muita decoração. Como eu falei, ele é um bolo seco, ele não vai ficar na geladeira, então temos que tomar esse cuidado com isso. E aí eu preparei uma receita de um brigadeiro gourmet à base de castanha do Pará. Eu vou falar essa receita, uma receita bem fácil, não há necessidade de a gente preparar aqui, até porque também tinha um tempo de esfriar. Mas esse brigadeiro que eu vou fazer, vocês podem anotar e depois eu também deixo aí no fim do vídeo a receita para vocês, que é 250 gramas de leite condensado, 125 gramas de creme de leite, 125 gramas de chocolate branco, eu uso o da Calibu, o Velvet, mas vocês podem usar o chocolate de sua preferência, eu uso essa marca porque eu confio. E vamos utilizar castanha do Pará triturada e levemente torrada. Todas as castanhas, ideal é você torrar para que o aroma apareça mais, o sabor também. Então 100 gramas de castanha do Pará. Eu levo na panela primeiro o leite condensado, o chocolate branco, o creme de leite. Começou a desprender do fundo da panela, que é o ponto do brigadeiro mole, aí sim que eu vou desligar o fogo e adicionar a castanha. Eu adiciono essa castanha no início para ela não cozinhar mais e ficar um gosto muito
forte da castanha. Sem essa castanha apenas dá uma crocância. E aí vamos ter este recheio, que ele já está pronto, com essa textura. Ele não fica no ponto de enrolar, ele fica um ponto bom. E aí com o nosso bolo, podemos virar ele assim e vamos começar a colocar o recheio. Apertando bem, porque senão o que pode acontecer é o meio do bolo aí ficar sem recheio e na hora que chegar na metade do bolo, a parte mais gostosa aí do bolo, ter a surpresa de não ter recheio. Então aperte bem e verifique se foi totalmente recheado. E para ele começar a sair, faz um lado, faz outro, depois volte. Ok. Então aqui já temos o bolo recheado. É muito fácil, vocês perceberam, também para rechear. E aí você pode usar também aqui, além do doce de leite, do brigadeiro, pode usar trufas, né? Fazer uma base de uma trufa, colocar outros tipos de sabores e aí criar outras receitas. Sempre lembrando, se for ficar fora da geladeira, utilize recheios com uma duração maior. No brigadeiro você pode usar um pouquinho de glucose ou um açúcar invertido para também ter uma durabilidade maior. E aí vamos começar a decorar este bolo. Vou tirar isso que eu não vou usar mais. E nesse bolo eu preparei a seguinte decoração. Eu vou usar aqui uma geleia de brilho, que dá uma durabilidade boa para esse bolo. Então eu vou passar essa geleia de brilho. Eu vou colocar aqui também. No outro vídeo eu preparei um outro bolo também, que eu cobri com uma cobertura que é a base de chocolate, manteiga e massa folhada, uma massa folhada que já vem pronta também da Calibu, que deixa a nossa cobertura como se fosse aquela casquinha de sorvete, aquele sorvete famoso. Então cria uma casquinha fininha, a manteiga também não deixa criar uma casca muito grossa se eu despejasse somente o chocolate. Também poderia cobrir esse bolo com uma ganache. Mas aqui a ideia desse bolo que eu tive foi essa. Com uma massa escura, eu recheio um pouquinho marrom. E aí eu vou vir com mais castanha do Pará. As castanhas do Pará aqui já, como eu falei, levemente torrada. E vou cobrir todo esse bolo. Tanto a superfície quanto a lateral. Na lateral eu vim colocando dessa forma. Depois esse excesso que sobrar aqui na lateral, lógico que a gente reaproveita para não ter desperdício. Mas é necessário colocar bastante para ficar bonito todos os lados. Ok? Então vamos cobrir essa outra parte. Eu preparei também um curso bacana desses bolos na Chocolate Academy. Vocês podem acessar o site da Chocolate Academy. Quem não conhece pode solicitar que eu passe para vocês, onde eu vou ensinar outras receitas de gâteau de voyage, de cake. Preparei uma receita bacana que é feita com uma massa de bolo crocante, assado junto com um brownie, depois recheado com ganache. Ok.
Mas o ideal é a gente cortar essa parte, essa casquinha aqui, para que fique mais bonito o bolo e o recheio apareça um pouco melhor. Ó, como que fica diferente ele cortado. Essa parte aqui a gente aproveita para fazer também o teste, né? Degustação, ver se o seu cliente está levando produtos de qualidade. Ok, só um minutinho que eu vou lavar a mão. Então espero que vocês estejam gostando dessa primeira receita. Ainda tudo muito novo para mim, essa ferramenta, mas espero que vocês estejam gostando, acompanhando a receita aí. Então, para decorar, o que eu preparei? Eu escolhi aqui, sempre é bom a gente escolher o melhor lado do bolo que a gente vai apresentar. Eu preparei pequenas plaquinhas de chocolate. O que eu fiz? Derreti o chocolate, fiz a temperagem, coloquei sobre 2 acetatos, abri, espalhei bem o chocolate e depois cortei com uma faca nos quadradinhos, levei para gelar e agora eu vou decorar esses bolos, onde eu vou colocar, fazer um bolo que é um pouquinho mais seco e as plaquinhas são bem fininhas. Eu faço um cortezinho para parar a decoração. Vamos explicar essa. Chocolate, eu gosto de fazer as decorações bem finas, já que o chocolate é uma matéria-prima cara e ela é aqui no bolo apenas uma decoração, então quanto mais fino, mais economia você vai ter, também mais delicado esse bolo acaba ficando. Então eu vou colocando em posições diferentes essas plaquinhas. Aí na minha página vocês viram que hoje eu postei uma foto do Red Velvet, que é uma opção bem legal para usar essa forma. E para quem quiser comprar essas formas, é só acessar o site aí da Cimap, que é www.cimap.com.br, que eles têm a loja virtual e além dessa forma você vai encontrar vários outros tipos de formas e acessórios aí que vai facilitar o seu dia a dia, a sua produção. Então, para vocês verem o resultado, e depois, para finalizar, eu vou polvilhar um pouco de açúcar de confeiteiro, okay? Só que eu quero somente em uma parte, então vou usar aqui a própria tampa para servir aqui como um apoio para mim. Eu vou colocar e com o açúcar eu vou polvilhar um pouco em cima do chocolate. Aí. E aqui temos o bolo finalizado. Vou limpar agora o nosso prato. Depois eu vou fazer uma foto bonita e postar para vocês. Bom, pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado dessa primeira receita. Vou procurar colocar uma receita por semana ao vivo, então fiquem ligados aí na minha fanpage, no meu site.
no Instagram também. Para quem não me segue no Instagram, @paticierfernando. Então, sempre que possível, vou colocar aí uma forma, uma receita nova, uma decoração, ou até mesmo aí, quem sabe, algum tipo de salgado e pão, que eu também trabalho com panificação, para vocês aí fazerem em casa ou em seu estabelecimento aí para ajudarem vocês, ok? Agradeço, pessoal, obrigado e até a próxima.